Esse é um cápsula e nós vamos falar sobre a reportagem do New York Times, que, cara, é uma pedrada. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa que eu tô dizendo pra você. Esse negócio aqui no Brasil tá dividido, direita, esquerda, mas qualquer outra pessoa de fora que não esteja nas bolhas brasileiras, porque aqui na esquerda tá todo mundo aplaudindo o STF, é isso aí mesmo, tem que bater na direita e coisa e tal, e o pessoal da direita tá percebendo o erro, né? Mas tá todo mundo em bolha. Lá fora, o pessoal que olha de forma objetiva pra isso, tá mais do que claro o absurdo que tá a ação do STF. É uma crítica muito forte, maior do que qualquer coisa que você já tenha visto. Já teve crítica anterior ao STF lá fora. Mas aqui, eles chegam a um ponto que é o seguinte, é dizer que isso tudo é porque a Lava Jato estava chegando no STF. É isso aí mesmo que você ouviu. Eles estão dizendo nessa reportagem que o escândalo de corrupção estava chegando no STF e foi por isso que o STF se voltou contra Bolsonaro, se voltou contra o Moro, se voltou contra a Lava Jato, soltou o Lula, desfez a coisa toda e começou esse absurdo de autoritarismo aqui no Brasil. Olha só, isso faz todo o sentido do mundo, tá? Essa notícia foi sugerida por Lorenzo Prozão, Johnny e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a reportagem saiu lá nos Estados Unidos, tá? Essa reportagem aqui no New York Times, em inglês, evidentemente, falando aqui que o chefe da Justiça do Brasil, nós estamos salvando a democracia, tá? E é aquilo que eu falo pra vocês, tá? Essa frase do salvador da democracia, aqui no Brasil o pessoal não liga muito a essas coisas não, mas qualquer um que estude história sabe como é que é esse negócio. A democracia, meu amigo, ou ela sobrevive por conta própria, ou ela já morreu. Não tem esse negócio de salvador da democracia. No momento que uma pessoa vira e fala, eu sou o salvador da democracia, essa pessoa é um ditador, cara. Os militares falaram a mesma coisa em 64, estavam salvando a democracia. Você lembra que ia ter o golpe do Jango? Né? O Jango ia dar o golpe comunista no Brasil, vamos salvar a democracia. Meu amigo, salvador da democracia é o mesmo que ditador. E parece que a nossa Suprema Corte não tem a cultura necessária histórica para perceber esse fato, né? E o Barroso falou nessa entrevista lá nos Estados Unidos que não, que nós estamos salvando a democracia. E os caras botaram aqui no topo, porque isso aqui é a mesma coisa que dizer, eu sou um ditador, né? E é isso que está acontecendo mesmo. Mas o mais impressionante é a descrição que eles fazem do fato aqui. Já teve outras reportagens com críticas ao STF, tá? Já teve crítica àquelas prisões no grupo de WhatsApp. Lembra aquele grupo de WhatsApp que tava o Luciano Hang? E que aí um cara tinha dito que preferia um golpe do que Lula e o outro aplaudiu e não sei o que lá. E duas pessoas tiveram essa interação que você pode considerar errada. Eu acho que, cara, besteira. Isso não é uma... Ninguém tava falando assim, vamos fazer um golpe, vamos organizar um golpe. Não, o cara falou, não, eu preferi um golpe do que o Lula. Mas enfim, você pode até criticar isso. Mas, de novo, era um grupo privado, ninguém tava fazendo nada. O Luciano Hang e muitas outras pessoas sequer participaram dessa conversa. Estavam no grupo, mas nem participaram dessa conversa. Todo mundo sofreu busca e apreensão e não sei o que lá. Autoritarismo absurdo. Mas aí, eles vão mais adiante aqui, ó. Essa reportagem em inglês aqui, ó, em inglês eu não consigo ler porque tá no paywall lá americano, mas eles disponibilizaram a versão em português. Aqui, ó, Supremo está salvando e ameaçando a democracia. Eles mudaram um pouco o título, mas é a mesma reportagem daqui, tá? Enfim, eu vou deixar o link dessa reportagem, acho que vale a pena até ler isso aqui. Se tiver tempo para ler isso aqui, vale a pena. É muito bacana a reportagem. Começa falando aqui, ó, do Daniel Silveira. O Daniel Silveira, um policial que se tornou congressista da extrema-direita brasileira, estava furioso, acreditava que o Supremo estava perseguindo conservadores e silenciando-os nas redes sociais. O que estava acontecendo, né? Isso aqui é 2019, lembra, né? E daí ele sentou no sofá e começou a gravar. Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra, né? E é o que eu falo. O Daniel Silveira falou coisas que podem ser entendidas como uma ameaça, falou, mas era muito mais um desabafo do que qualquer outra coisa, né? E aí ele conta aqui justamente o absurdo. Silveira tá preso até hoje, não sei o que lá, e no final das contas o Supremo Tribunal Federal tem expandido seus poderes para realizar uma campanha abrangente na defesa das instituições brasileiras de ataque, muitos desses online. Para a esquerda, a ofensiva ajudou a salvar a democracia brasileira, para a direita, tem feito do tribunal uma ameaça à própria democracia. Ambos os lados podem estar certos. Mas se você ler o texto aqui, você vai ver que a conclusão deles é muito pior do que essa, porque na verdade nunca teve salvar a democracia. Essa foi a desculpa do STF. O motivo pelo qual o STF começou essa onda de autoritarismo foi a Lava Jato chegou no STF. Tá aqui, ó. Aqui, ó. No começo de 2019, reportagens da imprensa sugeriram que a enorme operação anticorrupção à Lava Jato estava começando a investigar alguns ministros, inclusive o presidente do Supremo na época, o ministro Dias Toffoli. Foi a reportagem O Amigo do Meu Pai, da revista Cruzoé, né? O Toffoli repudiou veementemente matérias que alegavam que o Supremo estava tentando sufocar a investigação. Atacar a cada um de nós já é um ataque contra todos, disse o ministro a seus colegas da corte em 2019. Ou seja, o Toffoli falou que não, que o STF não está tentando abafar as investigações da Lava Jato, a gente não tem nada a temer, calúnia, difamação e injúria não serão admitidos, porém, né? Mas era mentira, não tem nada, o Toffoli falou que não tinha nada, né? No dia seguinte, o ministro Toffoli abriu o inquérito das fake news. Então repara uma coisa curiosa aqui, né? Uma associação que, olha só, até eu demorei a fazer essa associação, eles fizeram a associação rápido aqui. O inquérito das fake news, o motivo teria sido ameaças de pessoas que estavam online xingando e ameaçando o Supremo Tribunal Federal, né? Bolsonaristas que xingavam o STF, que falavam mal do STF, que queriam troca de ministros e coisa e tal. Só que isso foi logo em seguida a essa reportagem da Cruzoé do amigo do meu pai, que ligava o Toffoli ao Odebrecht, né? Aqui, ó. Na ocasião, uma página, em uma decisão de uma página, afirmou que o tribunal iria investigar notícias fraudulentas, falsas comunicações de crime, denunciações caluniosas, ameaças de mais infração que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, dos seus membros e familiares, né? E a justificativa legal foi absurda, foi aquele negócio do regimento interno que permitia investigações em crimes na dependência do tribunal. É uma lorota completa isso, né? Entendeu que a internet é dentro do tribunal, né? A internet é dentro do tribunal, então posso investigar aqui uma lorota que o pessoal aponta. Hoje o mundo é digital, qualquer ataque em qualquer lugar, a instituição é um ataque ao Supremo Tribunal Federal, então o mundo inteiro é dentro do Supremo Tribunal Federal agora, qualquer ataque eles podem investigar, né? Aqui, ó. De repente, o Supremo Tribunal Federal tinha poder para investigar qualquer crítica contra si próprio em qualquer lugar. Um outro problema aqui, tá? Lembra?
inquérito é uma coisa que, dentro do direito, né, no devido processo legal, é uma coisa que tem que ter um fato definido. Por exemplo, se roubarem o seu carro, a polícia vai abrir um inquérito sobre o seu carro, para investigar esse fato. Roubaram o seu carro. Quem que fez isso? De que forma que foi feito? Usou violência ou não usou? Quem foi a pessoa? Para onde levou o carro? O inquérito é para responder perguntas sobre um fato específico. O inquérito das fake news começou, né, na origem, eram essas ameaças que tinham alguns bolsonaristas, tinham falado, contra o STF. Teve um pessoal que xingou o Alexandre de Moraes no apartamento dele, lá em frente ao prédio dele, coisa e tal. Só que virou um inquérito infinito, que investiga qualquer coisa que chegue no STF, né? Então não tem um fato determinado, não é para investigar nada, é para usar isso como toda ditadura usa para fazer ataques. Repara, neste momento, Bolsonaro está começando o governo dele. Não tinha nada, não tinha golpe, não tinha nada, na verdade, né? Haviam alguns apoiadores de Bolsonaro que já naquela época pediam golpe de Estado? Já tinha, né? Sempre teve essa turminha, a gente encontrava lá nas manifestações e coisa e tal. Ninguém gostava desse pessoal, mas o pessoal estava lá. De novo, é errado o que eles faziam? É errado, mas vamos combinar, não é como se eles conseguissem mudar alguma coisa, estavam só reclamando ali, né? Enfim, aí, agora olha só. Em uma das primeiras ações à frente do inquérito, o ministro Moraes ordenou que a revista Cruzoé retirasse do ar um artigo online que ligava o Toffoli ao esquema de corrupção revelado pela Lava Jato. É a reportagem O Amigo do Meu Pai. O Moraes disse que era fake news. Olha, fake news não pode acusar a Suprema Corte de nada. Quando a revista mais tarde produziu evidências mostrando que a reportagem era precisa, ele permitiu que ela fosse publicada. Mas agora o STF já estava em cima disso. O STF percebeu que ele estava na reta. Vamos combinar. Você acha que era só o Toffoli que está metido em corrupção no STF? Por que você acha que o Gilmar Mendes é dos mais revoltados com essa história toda da Lava Jato? O Gilmar Mendes, meu amigo, eu não sei, eu não tenho evidência nenhuma. Mas sugere essa raiva toda que ele tem da Lava Jato, que no final das contas, ele está nessa leva também, ele está nessa turma também. O Barroso, que defende tanto o STF, que foi tão contra o Bolsonaro, meu amigo, o Barroso deve estar nessa história também, devem estar praticamente todos ali, inclusive o Alexandre de Moraes. Porque lembra, naquela época também, a Lava Jato já estava chegando no PSDB. O PSDB é o partido do Alexandre de Moraes, é o pessoal do Alckmin, né, a turma toda do Alexandre de Moraes ali, né? Aqui, ó. Na mesma época, o ministro Moraes ordenou operações de busca e apreensão contra 7 pessoas que criticaram o tribunal em postagens online. Alguns chamaram o tribunal de corrupto, o que, caramba, né? Será que é? Será que não é? Mas dizer agora que já é um absurdo. E exigiram a destituição de ministros. A polícia entrou nas casas dos investigados, confiscou telefones e laptops. Anos depois, nenhuma denúncia foi apresentada, e a verdade, é o que eu falo pra vocês, esse negócio de criar inquérito, ficar usando medida cautelar pra punir as pessoas e nunca ter denúncia, isso é a assinatura jurídica de um golpe. Toda ditadura é assim, a ditadura militar brasileira fez a mesma coisa, o DOI-CODE abria inquéritos policiais para investigar estudantes, punia, prendia, fazia prisão preventiva, um monte de besteira com medida cautelar e nunca apresentava a denúncia porque não tinha nada contra as pessoas, né? Era só mesmo para fazer censura, para oprimir a população que era contrária ao regime, né? Aqui, ó. Nos anos seguintes, o escopo do inquérito das fake news se ampliou e passou a focar em qualquer ataque às instituições. O ministro Moraes usou sua posição de relator para assumir o controle de pelo menos 8 inquéritos similares focados nas ações de Bolsonaro e seus apoiadores. Aí, isso explica uma outra coisa também. Olha como é que tá vendo o pessoal do STF. O pessoal do STF estava vendo essa grande mudança na política brasileira. O pessoal indo mais para a direita. O que eles imaginaram? A culpa de tudo é da Lava Jato. A Lava Jato que está fazendo esse negócio. O Bolsonaro é só a parte da frente da Lava Jato. Eles estão querendo destruir o STF e todo o esquema de poder do PT. Então você vê como é que realmente a elite aristocrática socialista de Brasília tinha que reagir a isso, né? E como é que eles reagiram? Eles reagiram com a violência absurda, né? Do ponto de vista jurídico, não tem nada que apoie. Aqui no Brasil, só a esquerda e a mídia que ainda continuam acreditando que o STF está fazendo uma coisa positiva, né? Aí o STF endureceu a postura nas eleições de 2022, ele começou a censurar um monte de gente, e aí ele fala aqui também da Vaza Toga, né? Que o Moraes pediu para buscar todas essas revistas golpistas, né, inclusive a Revista Oeste, segundo mensagem de texto vazadas pela Folha de São Paulo, a Vaza Toga, né? O assessor do tribunal respondeu que só conseguiu encontrar publicações jornalísticas que não diziam nada no site da Oeste, né, segundo as mensagens. O auxiliar de Moraes respondeu: use a criatividade. O assessor disse que daria um jeito, e de fato, semanas depois, o YouTube bloqueou temporariamente a Oeste de exibir anúncios em seus vídeos, alegando que havia publicado conteúdo prejudicial. Né? Ou seja, mais uma vez, o Alexandre de Moraes interferindo nisso daí, né? A revista depois afirmou que processou o YouTube e encontrou durante o processo uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para bloquear a monetização da Oeste no YouTube. Ou seja, o que o Moraes faz? Ele manda as empresas de mídia bloquearem, mas não dizerem que foi ordem do Supremo Tribunal Federal. Olha que absurdo, que é uma censura e que se pretende secreta, né? Cara, isso é um escândalo. Eu fico imaginando os americanos vendo isso daqui. Cara, é um escândalo, né? E o mais bacana dessa história toda aqui, aí depois ele fala aqui também, ele traz um monte de opiniões de juristas que falam que tem exagero, evidentemente que tem exagero aqui, que mesmo no caso do Daniel Silveira, que embora, né, você possa dizer que o cara fez uma ameaça velada ali, que tem coisa estranha, vários juristas aqui criticando o STF. Então, ou seja, a conclusão que ele chega aqui é que essa história toda do STF ter aumentado os poderes não teve nada a ver com o golpe de Bolsonaro. Teve a ver com a investigação de corrupção que estava chegando no STF. Era isso que era a preocupação do pessoal do STF. Foi isso que fez o STF mudar de ideia, né? O pessoal percebeu que, sim, eles devem estar todos enrolados em corrupção, iam acabar todos caindo, então precisavam reagir, e essa foi a reação. É o que a gente está vivendo até agora. Não tem nada a ver com tentativa de golpe, porque eles sabiam que as Forças Armadas não iriam fazer isso, que não ia ter nada ali. Enfim, essa é a situação. E aquilo que eu falo pra vocês, está ficando claro pro mundo inteiro esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, a esquerda, os jornalistas ainda ficam pensando assim, não, porque valeu a pena porque tirou o Bolsonaro, não sei o que o Bolsonaro ia dar um golpe, mas agora tá exagerando. Repara como é que isso é uma visão falsa. Não, meu amigo, desde o início, isso foi para proteger juiz corrupto do STF. Desde o início, nunca teve nada a ver com golpe. O pessoal sabia que não tinha golpe nenhum do Bolsonaro, que mesmo que o Bolsonaro quisesse dar golpe, não conseguiria dar golpe, foi o que eu sempre falei aqui no meu canal, não existe a chance de golpe no Brasil. Sempre foi o golpe, foi a desculpa que eles deram
para ir atrás da Lava Jato, para destruir a Lava Jato e conseguir voltar com a esquerda, voltar com a corrupção no poder, né? Quem caiu nisso daí, caiu, né? Mas é o que eu falo pra vocês, a mensagem é de esperança. A verdade vai vir à tona, meu amigo. Esse pessoal do STF vai pagar por isso. Pode demorar muito tempo. Não vai ser rápido não, tá? Vai demorar tempo. Mas é mais do que inevitável que um dia esse pessoal vai pegar cadeia pra pagar pelos crimes que estão cometendo agora. Obrigado por assistir o vídeo até o